Dilatação volumétrica dos sólidos. A formulazinha para dilatação volumétrica dos sólidos. Dilatação volumétrica vai ser igual. Dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. Onde aqui o nosso ΔT indica variação de temperatura. O nosso gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Coeficiente de dilatação volumétrico. O V0 é o volume inicial. E aqui a variação do volume ou a dilatação do volume. Variação do volume ou dilatação volumétrica. Tá aí. Olha só, outro detalhezinho aqui. O nosso gama, como nós estamos falando de coeficiente de dilatação volumétrico, volume 3 dimensões, ó. 3 dimensões. Um exemplo de um sólido 3 dimensões, ó, um paralelepípedo, por exemplo. Uma altura A, aqui uma largura B e um comprimento C. Para determinar o volume disso aí, ó, um volume inicial, A vezes B vezes C, ou a área da base vezes a altura. Como nós estamos falando em 3 dimensões, já foi falado em aulas anteriores da dilatação linear, uma dimensão, dilatação superficial, 2 dimensões, e aqui nós estamos falando de dilatação volumétrica, 3 dimensões. Então, o nosso gama, ele vai ser igual a 3 vezes o alfa. Então, o nosso gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vai ser igual a 3 vezes o alfa. Lembrando que o alfa é o coeficiente de dilatação linear do material. Então, vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui? Variação de temperatura. A variação de temperatura ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui, temperatura inicial. Aqui, a temperatura final. E aqui, a variação de temperatura. Que mais? O nosso ΔV. Em alguns casos, em alguns exercícios, a gente vai precisar definir o valor da variação do volume para determinar, por exemplo, o coeficiente de dilatação volumétrico, ou determinar a temperatura final, ou determinar o volume inicial. Então, quando a gente pensa ali em variação de volume, a variação do volume vai ser igual ao volume final menos o volume inicial. Então, aqui, ó, volume inicial volume final e a dilatação volumétrica ou variação do volume.
Tá aí. Essa nossa formulazinha aí de dilatação volumétrica, ela pode ser escrita de outra maneira. A gente poderia escrever ela com outro formato. Este outro formato, olha só. Vamos abrir a formulazinha da dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial vezes o gama vezes o ΔT. O ΔV é volume final menos o volume inicial. Volume final menos o volume inicial, que vai ser igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. Então, V vai ser igual a menos V0, passa para o outro lado, mais V0, mais V0 vezes o gama vezes o ΔT. Com isso, a gente coloca aqui, ó. Aqui a gente tem o V0 aqui e o V0 aqui. Colocando esse V0 em evidência, o volume final vai ser igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama vezes o ΔT. Tá aí outra formulazinha para determinar aqui, no caso, o volume final, trabalhando com a formulazinha da dilatação volumétrica, ó, trabalhando a parte algébrica da nossa formulazinha, a gente chegou numa outra formulazinha. Muitos autores utilizam essa formulazinha aqui, tá? Muitos professores gostam de trabalhar com essa formulazinha. Então, volume final igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais gama vezes o ΔT, vezes a variação de temperatura. Reparem que nós colocamos o V0 aqui, ó, em evidência. Ó. V0 vezes 1, V0. V0 vezes gama vezes ΔT. V0, gama, ΔT. Tá aí as formulazinhas que nós vamos utilizar para trabalhar com o nosso tema dilatação volumétrica dos sólidos.